conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Aqui a voz de Newton Marques. Receba meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita, coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Receba aí o meu carinho, receba aí a minha visita. Vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca dos seus direitos. Direito à informação, à cidadania. Direito aí de você saber e conhecer como é realizado as decisões aí do Supremo Federal. Exatamente, nobres senhores, vamos comentar artigo por artigo na Constituição Federal. Vamos à continuidade. Qualquer dúvida, qualquer novidade estaremos abordando e apresentando de uma forma didática, pedagógica, de maneira que você possa assimilar aos conteúdos relacionados. Senhores, o jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e de informação. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e também remunerada. Os jornalistas são pessoas que quase dedicaram ou dedicam profissionalmente ao pleno da liberdade. Poderíamos chamar a imprensa de um quarto poder ou de um quinto poder. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. Temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E temos o Ministério Público, poderíamos chamar também o Ministério Público de um quarto poder. E o jornalismo, poderíamos chamar de um quinto poder. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão sempre aí de uma linha da própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. Isso vai implicar o quê? Que a interpretação do artigo 5º da Constituição, na hipótese da profissão de jornalismo, se faça impreterivelmente em conjunto com os preceitos do artigo 5º, inciso 4, 9 e 15 e do artigo 520 da Constituição. No campo da profissão do jornalismo não há espaço para regulação estatal quanto às qualificações profissionais. Não autoriza o controle por parte do Estado quanto ao acesso e atividade à profissão de jornalismo. Qualquer tipo de controle desse tipo que interfira na liberdade profissional no momento do próprio acesso à atividade jornalística configura, ao fim e ao cabo, o controle prévio que, em verdade, caracteriza a censura prévia de liberdade de expressão e de informação, a expressão vedada pelo artigo 5º, inciso 9 da Constituição. A impossibilidade do estabelecimento de controle estatais sobre a profissão jornalística leva à conclusão de que não pode o Estado criar uma ordem ou um conselho profissional ou autarquia para a fiscalização desse tipo de profissão. O exercício do poder de polícia do Estado é vedado nesse campo em que imperam as liberdades de expressão e de informação. A jurisprudência do STF. O artigo 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala que os mencionados direitos de personalidade, liberdade de pensamento, criação, expressão, estão a salvo qualquer restrição em seu exercício. Entretanto, o direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando é necessário que, ao exercício profissional no inciso 14,
Esta lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica, esta incidência desses dois blocos de dispositivos mencionados no artigo 220, inciso do artigo 5º, também, noutros termos, vão assegurar o que os gozos sobre os direitos e personalidade, em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que passa a cobrar do titular de lei situações ativas e eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também identificados da personalidade humana, determinação constitucional de momentânea paralisia e inviolabilidade e de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porque a cabeça do artigo 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento, vedado o anonimato, bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão, a informação, seja o qual for a forma, o processo ou veículo de comunicação social com que a lei fundamental do Brasil vincula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das atividades e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e responsabilidade, mesmo que posterior inflete sobre as causas para inibir abuso no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. De antemão, senhores, o anonimato, a notícia de prática criminosa, perseguição criminal, impropriedade, não serve à perseguição criminal, notícia de prática criminosa sem identificação de autoria, considerada o que a vedação constitucional do anonimato é a necessidade de haver parâmetros próprios, ou seja, a responsabilidade nos campos civil e penal de quem implementasse. Deixo assentado as seguintes conclusões. Os escritos anônimos não podem justificar só por si, desde que isoladamente considerados a imediata instauração de uma perseguição criminal, eis que as peças apócrifas não podem ser incorporadas formalmente ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado ou ainda quando constituírem eles próprios o corpo de delito, como sucede com bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante o sequestro, ou como ocorre com cartas que evidenciam a prática de crime contra a honra, ou que corporifique o delito, ou que de ameaça, ou que materialize o crime falso. Nada impede, contudo, que o poder público, provocado por delação anônima, no disque denúncia, por exemplo, adote medidas informais destinadas ao que apurar previamente com a averiguação sumária com prudência, descrição. É possível que a ocorrência eventual de situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover então em caso positivo a formal instauração dessa persecução criminal, mantendo-se a completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas. O Ministério Público, do outro lado, independente da prévia instauração de inquérito policial, também pode formar a sua opinião de elite, com apoio em outros elementos de convicção que possa evidenciar qualquer alarme e que não seja aquele alarme também cerceado ou cheio de ilicitudes. É uma coleta de provas ilícitas. É o famoso aqui dedo duro. Entretanto, nobres senhores, a liberdade de expressão, ela tem uma garantia constitucional. Quando você pensa liberdade de expressão, eu posso exprimir tudo, colocar em pratos limpos, tudo que vier à mente eu posso falar? Será que existe uma corrente doutrinária limitadora para essa liberdade de expressão? Ela tem essa garantia constitucional, que não se tem como absoluta.
Absoluto? Somente Deus. Deus é absoluto. Os limites morais e jurídicos, o direito à livre expressão, não pode abrigar em sua abrangência a manifestação de conteúdos moral e imoral que impliquem ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionadas. Por isso, senhores, devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição, no artigo 5º, no parágrafo 2º, na primeira parte. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede os delitos contra a honra, prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. A liberdade de expressão não permite os crimes contra a honra. Os crimes contra a honra vai ofender a dignidade da pessoa humana. Temos aí a calúnia, temos a injúria, temos os crimes de racismo. Esses crimes vão fazer com que a imagem da pessoa venha a ser denegrida, venha a ser aí dilapidada a sua imagem, a sua privacidade, trazendo um prejuízo devastador. Essas ofensas incriminadoras traz para a pessoa que fere o princípio da dignidade e também da igualdade jurídica. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Essa liberdade, ela não pode praticar atos ilícitos e atos imorais. Ela não pode banalizar também de forma que a maioria não aceita, não há concordância também. Não posso também ferir o direito do outro, do meu semelhante, do meu companheiro, do meu amigo. A liberdade de expressão constitui-se em direito fundamental do cidadão, envolvendo o pensamento, a exposição de fatos atuais ou históricos e crítica. A divulgação total ou parcial por qualquer meio de comunicação de nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional, publicidade indevida, penalidade, suspensão da programação da emissora até por 2 dias, bem como da publicação do periódico até por 2 números, inconstitucionalidade. A Constituição de 88, em seu artigo 220, estabeleceu que a liberdade de manifestação de pensamento, de criação de expressão e de informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerá qualquer restrição, observado que nada estiver disposto à limitação à liberdade de manifestação de pensamento pelas suas variadas formas, restrições que há de estar explícita ou implicitamente prevista na Constituição. E no inciso 5º é assegurado que o direito de resposta proporcional ao agravo da indenização por dano material, moral ou à imagem. Por exemplo, a televisão hoje, ela tem sido a empregada, a babá, a cuidadora de todas as massas. Os programas humorísticos, entre as charges e modo caricaturas, que é posta em circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos, compõe-se a atividade de imprensa, sinônimo perfeito de informação jornalística. Nessa medida, goza de plenitude e de liberdade. Entretanto, o artigo 220
é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento. Criação, expressão, informação de alguma forma se vincule pelos órgãos de comunicação social. Entretanto, sem prejuízo da aplicabilidade dos incisos do artigo 5º da mesma Constituição, a vedação do anonimato, do direito de resposta, direito à indenização por dano material ou moral, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer no inciso 13, direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação quando necessário ao exercício profissional, inciso 14. Entendemos que constitucional a calibração temporal ou cronológica, essa incidência desse bloco, desse dispositivo, mencionados no artigo 220, inciso 5º, noutro temos, primeiramente, assegura o gozo sobre direitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito, eu diria aos nobres senhores, a direitos constitucionais, ainda que também densificadores da personalidade humana. Entretanto, nobres senhores, diante a todas essas indagações, podemos afirmar que o fato, por exemplo, de uma convenção da Varsóvia revelar como regra a indenização tarifada por danos materiais, não exclui a relativa aos danos morais, configurado esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhações decorrentes do extravio de mala. Cumpre, por exemplo, observar a Carta Política da República do inciso 5º e 10 do artigo 5º, no que se sobrepõe aos tratados e convenções ratificados pelo Brasil. Dano moral e dano material. A caracterização do dano moral e do dano material será medido de acordo com a extensão do dano da gravidade em que ocorreu. Qualquer empresa, qualquer empregador, qualquer empresa que gera ou ofere lucros financeiros pode ser responsabilizadas por dano material e por dano moral. Quando há crimes contra a honra, quando há crimes de racismo, quando o consumidor, o destinatário final, é desrespeitado em seus direitos. Quando uma empresa ela não for solidária para responder uma reclamação ou qual você adquiriu o produto, responde a empresa subsidiária. Se não responder a empresa subsidiária, responderá o solidário. E assim vice-versa. Se você comprou um aparelho de eletrodoméstico numa empresa X, mas se aquela não foi tão pouco reconheceu o seu erro, o fornecedor maior não precisará o que o consumidor provar coisa nenhuma. A prova, o dano, a lesão já é aparente e visível. No inciso 6º, é inviolável que a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.
O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. O Brasil, ele é laico, não temos uma religião oficial, o Estado não é contra a religião, temos diversidades culturais de diversos tipos de religiões no Brasil, tanto os católicos, protestantes, espiritualistas, religiões afros brasileiras e uma série, dezenas, diria centenas e milhares delas, que de um certo modo eles cooperam, eles estão trazendo o que para a sociedade é uma mudança de uma situação de vida para ser enquadrado dentro de suas normas e regulamentos. No inciso 7º é assegurado que, nos termos desta lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Qualquer empresa, ela pode ter um culto ecumênico após, por exemplo, digamos, ou antes de iniciar os trabalhos na empresa. No inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Toda a empresa que tenha os seus cultos antes ou posterior ao trabalho, todos terão a liberdade de participar, mas não entrará com efeitos trabalhistas, porque é facultativo. Entretanto, nobres senhores, nulidade de ato de despedida de empregado de sociedade e economia mista, por razões de ordem política partidária. Decisão incensurada por haver se configurado flagrante violação ao princípio da liberdade de convicção política, constitucionalmente consagrado, ao qual estão especialmente adstrito a estes entes da administração pública. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. A Constituição do Brasil, a nossa mãe constitucional, proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceado pelo Estado ou por particular. Biografia e história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. Autorização prévia para a biografia constitui censura prévia particular. O reconhecimento de obras é censura judicial. O direito, substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdade conquistada. A reparação de danos e direito de resposta devem ser exercidos no termo da lei. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional. O inciso 4º do artigo 60 da nossa mãe constitucional. Menos ainda por norma de hierarquia inferior, lei civil, ainda que sob o argumento de estar e resguardar ou que proteger outro direito constitucional. Assegurado qualquer que seja a inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e imagem, para a coexistência de normas do inciso 4º, 9º e 10º do artigo 5º. Por exemplo, o vazamento de uma imagem, de um vídeo ou de uma publicação que no meio público o que foi inserido nos meios de internet, o qual você questiona na justiça uma reclamação,
para que esse vídeo venha a ser eliminado dos meios de internet. Não houve concordância, alguém indevidamente tomou posse ou usou de meios ou mecanismos para furtar, para roubar ou para praticar até o chamado de estupro virtual. É quando acontece o estupro virtual. É quando a pessoa morde a isca e cai no famoso galanteio. O bandido, ele usa de artimanha para poder enganar a vítima e ela envia um vídeo sensual, independente do estado civil dessa pessoa que está enviando o vídeo. E depois que ela mordeu a isca, enviou o vídeo, o autor do crime, ele vira: você vai ter que enviar novamente mais vídeo, vai ter que postar em tal horas e momentos seguintes. Senão eu vou publicar o seu vídeo online, nas redes sociais, e você vai ficar falada, famosinha. E a pessoa fica entre a cruz e o punhal, como dizem Niken Cruz, a cruz e o punhal. Nobres senhores, para a coexistência das normas, há de escolher aqui um balanceamento de direitos, conjugando-se os direitos de liberdade com a inviolabilidade da intimidade. De antemão, a ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme a Constituição e os artigos 20 e 21 do Código Civil sem redução do texto para em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente às obras biográficas literárias, audiovisuais. Entretanto, senhor, diante a toda a parafernália tecnológica que hoje temos, a superexposição das crianças, adolescentes, até mesmo da própria família, nos meios de comunicação, de internet, tem surgido muitos aproveitadores do mundo dos cybercrimes, que têm usado mecanismos, ferramentas para driblar a fiscalização, a própria polícia, para a prática de crimes, envolvendo aí roubos, furtos, sequestro, eu diria, uma série de crimes para perverter o juízo das pessoas, para que possa cair em armadilhas, muitas vezes em golpes, armado, simulado, inventado e criado dentro dos presídios de nosso país, tanto nos presídios, nas cadeias municipais, como nos presídios estaduais e federais. Entretanto, senhores, diante de tamanhas as circunstâncias, deveremos estar atentos e apercebidos para não cairmos, muitas vezes, em sites ou conversas que não são muito seguras e muito comum para a família. A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste de conteúdos abrangentes por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhes são inerentes,
O direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar, o direito de criticar. A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social que legitima o direito de criticar. Entretanto, nobres senhores, vale dizer, não há liberdade de imprensa pela metade, ou sobre as tenazes de censura prévia, pouco importando o poder estatal que ela provenha. Isso porque a liberdade de imprensa não é a bolha normativa, ou uma fórmula prescritiva oca. De antemão, podemos afirmar que no artigo 5º, no inciso 4º, e 9º e 14 e artigo 220, não autoriza o controle por parte do Estado quanto ao acesso e exercício da profissão de jornalista. Qualquer tipo de controle desse tipo que interfira na liberdade profissional no momento do próprio acesso à atividade jornalística configura agora o fim, o controle prévio. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil, obra, compensa eventuais excessos de estilo da própria verve do autor. Por mais que o jornalismo ele tenha a sua liberdade de expressão, ele não poderá publicar qualquer coisa. Existem limitações também quanto à imagem, à privacidade e à honra das pessoas. Principalmente quando tratar de menores. Há situações que é meio delicado levar ao ar sem uma devida apuração. E quantas notícias, muitas vezes infundadas, percebemos diante de uma coisa que ainda não foi esclarecida. Entretanto, o termo ciência, enquanto atividade individual, faz parte do catálogo dos direitos fundamentais da pessoa humana. E no inciso 9º do artigo 5º, liberdade de expressão, que se afigura como clássico direito constitucional, civil ou genuíno direito de personalidade. Por isso, exigem a proteção jurídica até como signo de vida coletiva civilizada. Tal qualificadora do indivíduo e da sociedade é essa vocação para os mistérios da ciência